se eu não desapareço por trás dessa tribuna. Eu sempre que eu tenho que falar de uma tribuna, eu me preocupo com esse fator. E sabe por que as tribunas são sempre muito altas? Porque é símbolo de poder. E o poder sempre esteve nas mãos dos homens. Por isso nós mulheres temos que fazer uma luta por igualdade de gênero, de raça, de etnia, que ainda não se resolveu no Brasil e quase no mundo todo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer e saudar a mesa na pessoa do nosso caríssimo prefeito Fernando Haddad. É um prazer estar aqui com ele. Também quero saudar o meu amigo Oded Grajew. Na pessoa dos dois, eu saúdo todos os membros da mesa, os meus companheiros convidados e expositores. E no plenário eu saúdo todas as autoridades e todos os cidadãos e cidadãs aqui presentes, nas pessoas da prefeita Nádia Campião, vice-prefeita, e do secretário Gilmar Tato. E aí se sintam todos saudados e dizendo a minha alegria de estarmos aqui a discutir um tema de extrema relevância e inadiável, não só para a cidade de São Paulo, mas para o país inteiro. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a minha equipe do governo de 23 anos atrás, que foram os responsáveis pelos acertos da política de transporte na cidade e de trânsito, que foram o engenheiro Lúcio Gregório, que não está aqui porque ele teve um compromisso inadiável, e o professor Mauro, que está aqui, além do Jairo Varoli, que foram 3 craques no enfrentamento do enorme desafio durante aquele período de 4 anos para enfrentar os graves problemas da cidade numa época em que a economia era instável e a inflação beirava os 80% ao mês. Não havia orçamento público que desse conta de acertar, a execução orçamentária por conta da instabilidade econômica que existia na época. E o problema do transporte e do trânsito era tão grave quanto hoje. Só que hoje você tem uma cidade maior e tem uma região metropolitana bem maior. Eu concordo com o professor, o médico, que dizia que o problema tem que ser analisado, enfrentado, resolvido também no âmbito, sobretudo no âmbito metropolitano, que é uma deficiência da Constituição de 88. Ela criou as regiões metropolitanas, mas não atribuiu poder, a não ser um planejamento metropolitano, sem isso estar associado a prerrogativas, a poder real, para interferir nas políticas comuns da região metropolitana. E não tenhamos a menor dúvida que o transporte público, o transporte coletivo, assim como a segurança pública, assim como o saneamento básico, assim como a saúde, todos têm uma interface, e uma dinâmica metropolitana com forte impacto, sobretudo, para o município polo, o município maior. Também quero agradecer o convite à Frente Nacional de Prefeitos, além da rede Nossa São Paulo, e dizer e saudar a iniciativa, prefeito e Oded, por vocês estarem trazendo esse debate, pelos senhores estarem trazendo esse debate, exatamente com a cidadania. Não há solução possível só no nível do gestor, só no nível de quem está à frente de um governo. Porque por mais que esse gestor, que esse governante, como faz o nosso prefeito atualmente, priorizar essa política de transporte, investir fortemente nela, buscar N saídas para ampliar os subsídios a esse serviço, vai estar sempre a depender da limitação de uma lógica contratual submetida à tarifa. A questão tarifária e contratos de concessão sustentados em tarifa do serviço não tem condições nenhuma de se dar uma resposta
definitiva, estrutural, há um problema estrutural, há um problema sistêmico. E é um problema político. Por mais que a gente queira focar o nosso debate, a nossa reflexão sobre a alternativa de financiamento da tarifa, não se encontra saídas satisfatórias, completas, definitivas. Por quê? Porque o problema é mais profundo, né? Temos que mudar a lógica dessa relação contratual do serviço, de prestação do serviço do transporte coletivo. E tirar o foco da tarifa e mudar as regras das relações contratuais. Nós passamos 2 anos e meio tentando melhorar o transporte na cidade, articulando a política de transporte com a política de trânsito, recuperamos a CET, que estava absolutamente sucateada, reforçamos o quadro técnico daquela companhia, bem como a política de transporte colocada em nível de prioridade absoluta. Mas estávamos sempre a nos deparar com uma frota estagnada, 8.000 ônibus em 15 anos, pegamos uma frota de 1977, portanto 15 anos quando assumimos a cidade, e era a mesma quantidade de ônibus, e o ônibus com a mesma idade, com a idade de 7, 8 anos de vida. Portanto, era uma frota sucateada e um planejamento de tráfego e de trânsito na cidade irracional, e onerando exatamente o usuário do transporte, do serviço público, portanto, e onerando a empresa municipal de transporte, que era a CMTC, que respondia por 30% do transporte sobre rodas na cidade. E a distribuição das linhas, dos trajetos, dentro da lógica que era adotada naquela época, na relação contratual, permitia que a CMTC ficasse com as piores linhas, as linhas mais distantes, as linhas mais deficitárias, enquanto que as empresas privadas ficavam com o filé, porque o próprio critério e a própria lógica do sistema permitia que isso ocorresse, porque a gestão e o controle não estavam de forma exclusiva e absoluta com o poder público, porque as regras contratuais, cujas bases não permitiam que isso ocorresse, um controle, uma fiscalização e uma gestão exclusivamente pública. E ficamos a tentar essas medidas 2 anos e meio, tínhamos um impasse de termos minoria na Câmara, governamos 4 anos com minoria na Câmara, porque para ter maioria nós teríamos que fazer concessões de princípios e concessões éticas, e para fazer assim não vale a pena. Então, num dado momento, graças ao apoio da sociedade civil organizada, nós conseguimos que a Câmara Municipal de São Paulo aprovasse um projeto mudando as regras contratuais na contratação dos serviços com as empresas privadas. E aí é o chamado a municipalização do transporte na cidade. A Câmara aprovou isso em julho de 2001, e aí nós, aliás, de 91, e aí nós conseguimos alterar as relações de contrato com as empresas, contratando o serviço não por passageiros transportados, mas por quilômetros rodados. Porque se você paga o serviço, remunera o serviço por passageiro transportado, a frota se mantém pequena, não é expandida, não é ampliada, a qualidade do serviço piora cada vez mais, porque a quantidade de passageiros por metro quadrado nos ônibus na época era de 13 pessoas. Portanto, para que as empresas mantivessem seus índices de lucro, evidentemente não tinha interesse nenhum em expandir a frota, então mantinha uma frota pequena, sucateada e com uma superlotação que dava uma qualidade muito ruim do transporte coletivo na cidade. Portanto, era um ciclo vicioso.
Não adiantava subsidiar cada vez mais, porque a demanda crescia e essa demanda não era prevista no planejamento das linhas e das distâncias desses trajetos e nem sequer se entendia no sentido de incorporar o crescimento da demanda. A demanda não era estimada, a demanda era constatada na operação do serviço, do sistema, e sempre orientada e determinada por aquela lógica contratual de muitas décadas atrás. E foi a partir da mudança dessas regras contratuais, associada à exigência de expansão da frota, nós saímos de 8 mil ônibus para mais de 10 mil ônibus, 2 mil ônibus novos, como decorrência das exigências do contrato. A qualidade do serviço baixou significativamente e a gestão do serviço e da receita ficou inteiramente nas mãos do poder público. Inclusive a receita das tarifas passaram a ser administradas, gerenciadas pela Secretaria de Transporte da cidade do município de São Paulo naquela época. A partir daí começou a haver mudanças, não só do ponto de vista da expansão do sistema, da racionalização do sistema, de uma socialização dos custos do sistema do ponto de vista de que a distribuição das linhas, seja com a CMTC, os 3 mil ônibus da Companhia Municipal de Trânsito, seja com o conjunto das empresas, se dava a partir de um planejamento dirigido pela Secretaria de Transporte e rigorosamente controlado, fiscalizado, o que garantia uma redução de tempos nos percursos, uma diminuição importante do número de pessoas por ônibus, uma frota muito maior e, consequentemente, uma redução dos tempos, dos prazos e do tempo de espera nos pontos dos ônibus. Essa medida, que foi uma medida política, estrutural, que demoramos a conseguir implantá-la por conta dos condicionamentos políticos na época, na relação com a Câmara Municipal, mas foi a partir dessa medida que se começou a ter um retorno do ponto de vista da quantidade e da qualidade, melhorando, portanto, a dinâmica urbana, melhorando a qualidade de vida na cidade, porque muitas pessoas deixaram de andar a pé, porque não eram poucas, eram milhares de pessoas que andavam a pé pela incapacidade de cobrir como usuário do serviço, quase que exclusivamente, os custos da tarifa, os custos da passagem do ônibus. O que não é justo, porque o transporte é um direito social, é uma função social urbana. O direito ao transporte está previsto na Constituição Federal de 88, no inciso 20 do artigo 21 e no artigo 182 da Constituição Federal, que é o Tratado da Questão Urbana, define o transporte como um direito social, como um direito humano, como um direito de cidadania e, como tal, a necessidade de que o poder público arque com os custos, ou pelo menos com parte desses custos, para que esse direito social e essa função urbana se cumpra. E depois da Constituição de 88, tivemos os dispositivos infraconstitucionais que estão vigendo, mas que precisamos implementá-los de forma plena e complementar entre si, para que hajam outros meios, outros mecanismos, outros instrumentos, de modo a encontrar soluções estruturais e sistêmicas a essa política pública do transporte coletivo. E aí eu lembraria o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001. O Estatuto da Cidade regulamenta dispositivos do desenvolvimento urbano, do planejamento urbano, que sem dúvida nenhuma contém mecanismos, instrumentos que para a gestão pública, com certeza, sinaliza, aponta, sugere e apresenta meios, instrumentos para o desenvolvimento urbano, para o planejamento urbano e para o cumprimento das funções urbanas, entre outras, o transporte e o trânsito. Um outro dispositivo é o próprio plano diretor da cidade,
O plano diretor da cidade é uma lei importante e estruturante da dinâmica urbana, do planejamento urbano, e dentro do plano diretor da cidade consta o plano de transporte e de trânsito. Precisa ver o quanto esses instrumentos institucionais legais estão presentes e estão contribuindo e estão baseando as decisões políticas dos governantes municipais na solução da política pública de transporte nas cidades. E por último, uma grande contribuição que a presidente Dilma dá sancionando a lei da mobilidade urbana. Ela criou uma política nacional de mobilidade urbana e criou um sistema nacional de mobilidade urbana. Tudo isso reforça o caráter do direito humano e do direito social ao transporte coletivo e o papel estratégico que tem o planejamento urbano e o desenvolvimento urbano, não só na vida da cidade, mas na vida do país, sobretudo em se tratando de uma cidade do porte de São Paulo, com uma economia pujante como é essa cidade e esse estado. Portanto, a questão do transporte é mais do que tarifa. E a solução focada na tarifa não é uma solução sustentada, não é uma solução estruturante, porque ela sempre esbarra no limite de uma planilha de custos que a gente já sabe qual é. Não adianta reclamar que não há transparência na planilha, é muito claro, já se sabe que os custos totais da planilha de custos é 45% a 50% mão de obra, 20% combustível, parte de tributos, de manutenção da frota, os equipamentos, as garagens, e uma margem de lucro negociada com o poder público. Não sei em que bases, mas de qualquer forma não é uma margem muito grande, a menos que se dê a partir de tarifas sempre reajustadas para além da inflação, que é para poder assegurar a margem de lucro dos empresários, e se não fizer assim, eles deterioram a frota, ele reduz a frota, ele piora a qualidade do serviço e, portanto, não é solução. Daí porque, em outro momento, a gente viu que à medida em que a mudança de lógica e das regras contratuais permitia um controle maior do poder público e uma gestão financeira do sistema mais segura e centralizada no poder público, isso era possível pensar numa solução para o custo da tarifa, para o preço da tarifa. E que uma tarifa que não pode recair os seus custos só sobre o usuário. E quando eu falo sobre o usuário, não é só aquele que paga tantas vezes por dia, cada vez que toma um ônibus ou um transporte coletivo, tira do próprio bolso um montante de recursos que no final do mês estimava-se na época em 30% do orçamento familiar, o que não é pouco. E como fazer isso? Para reduzir os custos sobre o usuário, é subsídio público. E o subsídio público vem das políticas públicas. É o mesmo fundo de saúde, de transporte, de habitação, de educação, saneamento básico, infraestrutura urbana. É um caixa só. E esse caixa cai dentro dele os tributos que todos pagam. Portanto, um subsídio menor ou maior é sempre o cidadão, o contribuinte que paga. Portanto, o usuário direto do serviço. E o transporte é um insumo na reprodução da cidade, é um insumo da atividade produtiva, da atividade econômica da cidade. E como tal, não é justo que ele recaia exclusivamente sobre o usuário, seja diretamente via pagamento da tarifa, seja indiretamente através de subsídios cada vez mais elevados do lado do poder público, para poder tornar suportável os custos desse serviço para o usuário. Enquanto que o benefício desse serviço não é só para o usuário dele, é para o shopping center, é para o banco, é para o grande negócio. Portanto, a cidade é para o acesso dos cidadãos a outros serviços, à educação, à saúde, enfim, aos serviços da cidade, que todos têm direito universal de acesso a eles. Também o transporte coletivo é condição
para que o cidadão acesse esses outros serviços. Portanto, é um direito social, é um direito de cidadania, é de justiça que se distribua os custos desse serviço, e aí nos veio a ideia de ter uma política tarifária, né, que fosse uma tarifa social, ou zero, ou subsidiada, ou dividida com os custos da cidade como um todo. E aí nos veio a ideia da tarifa zero, que o sistema que havíamos implantado dava possibilidades, enquanto forma de organização e de estruturação e de gerenciamento, era possível adotar essa política de tarifa zero. Era zero para o usuário, no momento em que ele usava o serviço, mas toda a cidade, toda a sociedade pagaria por essa tarifa mediante a alíquota do IPTU, que é o imposto direto, é o imposto justo e é o imposto de quem tem patrimônio. E se preservavam aqueles imóveis de até 60 metros quadrados de área construída, eram isentas do IPTU progressivo. E é uma medida que consta da Constituição Federal. E é uma medida de justiça fiscal. Uma medida de justiça fiscal que possibilita a justiça social. E, portanto, é absolutamente justo, viável, execuível, que se adote essa medida de reforma tributária na cidade, particularmente sobre o imposto direto, para que esse subsídio seja dividido, seja socializado, seja arcado para o conjunto da sociedade, porque a sociedade se mantém, entre outros meios e outros serviços, o serviço da mobilidade urbana, o transporte público, o transporte coletivo. Mas, lamentavelmente, nós não conseguimos sucesso na aprovação do reajuste tributário do IPTU progressivo. A Câmara negou e cortou fortemente o que propusemos no orçamento para 92 e se inviabilizou a proposta da tarifa zero. Mas como as ideias que são adequadas, que são oportunas, elas terminam durante o tempo. Depois de 23 anos, ou de 20 anos, porque antes disso, a juventude se deu conta de que havia essa proposta, formou um movimento chamado Passe Livre, e foram esses meninos que foram para a rua, e é graças a esse grito que os jovens deram nas ruas, que nos mobilizou a nós. Por isso estamos aqui a discutir essa questão para além do gestor público, no caso o prefeito, que estava absolutamente empenhado, interessado, querendo resolver, preocupado com os custos que isso representaria para o usuário, mas lamentavelmente os meios que se dispõem hoje, as regras contratuais que voltaram, né, na época do governo da Marta Suplicy, se voltou ao sistema anterior e, portanto, a lógica que predomina nas relações contratuais são as regras do custo bancado pela tarifa, via tarifa. E por último, só para não tomar muito mais tempo dos senhores e das senhoras, eu, como deputada, apresentei uma proposta de emenda constitucional em 2011, né, incluindo no artigo 6º da Constituição Federal, o conceito do transporte como um direito social, e como tal ele passa a ser um dever do Estado. E isso dá condições para que o cidadão possa exigir e possa conseguir dos governantes, né, o cumprimento desse direito social, assim como a saúde, assim como a educação, assim como segurança pública, etc., etc., que essa é uma medida que está tramitando no Congresso, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. A comissão especial que vai apreciar a matéria está já quase completa, com a indicação das bancadas, que demoram muito para indicar seus nomes, porque não tem muita premência, porque eles não usam ônibus em São Paulo, então não tem muita pressa essas coisas aconteçam. Em todo caso, nós queremos essa parceria com a Frente Nacional de Prefeitos, com a rede Nossa São Paulo, para que a gente consiga encontrar, para concretizar essa conquista, quando ela for aprovada, do transporte como direito social na Constituição Federal, haja de fato uma fonte de receita que assegure a manutenção desse serviço nos termos em que a Constituição passará a reconhecer como um direito social. Entre outras medidas, são essas que o prefeito e os membros da Frente Nacional
colocaram aqui, entre outras, a municipalização da CID é um mecanismo, mas de qualquer forma os recursos da CID também estão no fundo comum dos recursos públicos, né? De qualquer forma é uma transferência de renda, não é uma distribuição de renda. Enquanto que a reforma tributária e o subsídio ao transporte, mediante uma alíquota maior do IPTU progressivo sobre as propriedades de maior valor, aí sim é de fato uma política de transferência, de distribuição de renda. Não é transferência de renda como ocorre hoje das políticas sociais compensatórias, mas essa, assim como, por exemplo, o salário mínimo, né? E com ganhos reais, é de fato uma medida concreta de distribuição de renda. E uma reforma tributária justa, que distribua de forma desigual a carga dos tributos, a carga tributária, o peso dos tributos, evidentemente, é uma medida de distribuição de renda, e seria muito bom que a gente tivesse condições políticas para que se fizesse isso a partir, inclusive, de São Paulo, que é referência, e cada vez se torna referência, porque acontece por esse país afora, nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, e em qualquer espaço em que se viva no Brasil, São Paulo é referência, para o bem ou para o mal. Muito obrigado.